Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia Andrade, esse é o canal Ler para Crer e bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Olha só, se você já precisou ler o livro O Último Voo do Flamingo, do Mia Couto, para uma prova de vestibular ou do colégio, ou não conseguiu ler ainda também, eu te apresento essa análise do filme do livro, que é muito interessante e vai te ajudar a compreender várias nuances, né, e vários temas presentes no livro e no filme também. Então, fica aí, assiste até o final, porque eu tenho certeza de que esse vídeo vai te ajudar a compreender muitas nuances importantes dessa narrativa, tá? Vamos lá. Essa é a capa do filme O Último Voo do Flamingo, filme dirigido por João Ribeiro, né? Baseado no romance de Mia Couto, então não é uma reprodução, tá? Muito cuidado quando a gente se depara com uma obra baseada no livro. Ao cinema, o audiovisual é uma segunda linguagem, uma outra linguagem. Então apenas uma adaptação do livro para o cinema, o que significa que é uma outra produção. Porém, nesse caso aqui, o filme ele mantém muitas das questões identitárias e das questões que norteiam toda a obra escrita. Então vale muito a pena você ler o livro e assistir o filme também, ou assistir os vídeos meus sobre o livro e o filme, tá? Bom, fica aí, vamos pra cima. É o seguinte, pessoal, vamos lá. Aqui tá a capa do livro, do Mia Couto, né? Que também, inclusive, tem um vídeo meu analisando esse livro aqui no meu canal. Volta lá e procura, que você vai gostar muito também. E esse livro, ele vai tratar esse filme. Primeiro, gente, é muito importante a gente pensar que, em se tratando de Mia Couto, né, é importante a gente lembrar que o Mia Couto é um dos escritores pós-coloniais, ou seja, ele é moçambicano, tá? E a sua literatura, ela realmente, ela cresceu, ela aflorou após a Guerra Civil, após a independência de Moçambique. Então, ele é um dos escritores chamados pós-coloniais, e toda a sua obra sempre vai ser uma reflexão centrada na construção da moçambicanidade literária. Então, há uma preocupação com essa construção identitária moçambicana. Então, assim como Mia Couto, os demais escritores moçambicanos, eles vão investir na busca do seu próprio imaginário literário. Então, é importante a gente estudar as obras do Mia Couto, e esse filme também é sempre tendo como ponto de partida essa temática principal do Mia Couto, que é essa construção identitária da sua terra, de Moçambique, tá? Então, vamos para frente. A trama do filme. Essa trama, ela vai se passar em Moçambique, na cidade de Tzangara, tá? E ambientada depois ali da Guerra da Independência, dos anos de guerrilha, porque houve uma guerra civil antes dessa independência. Então, esse clima aí é um clima de pós-guerra, então ainda há uma tensão no ar, aquela sensação de liberdade, Então, é um povo que recém saiu de todo o sofrimento, milhares de mortos, né? Então, tem toda aquela realidade que existe pós-guerra, né? Depois de uma guerra civil. Então, assim, nesse ambiente aí, soldados da ONU, eles são enviados para garantir a paz. Então, existem soldados da ONU que ainda estão ali, permanece naquele lugar, né, para poder garantir que de fato acabou a guerra, que não vai acontecer mais nenhum conflito. Porém, esses soldados, eles começam explodir. Então, o que fica desses soldados na explosão? Ficam apenas o seu pênis e o seu capacete. Então, o começo do filme, ele vem assim trazendo essa cena. São as pessoas, a comunidade encontrando um pênis solto ali, largado nos pés de uma árvore, e o capacete do soldado pendurado nessa árvore. Então, um soldado italiano, que é integrante dessas forças de paz da ONU, ele vai ser enviado para elucidar esses misteriosos acontecimentos dessas explosões, que até então não se sabe de onde estão vindo essas explosões e por que eles estão explodindo. Então, nós temos aí as misteriosas explosões, né, que elas acontecem. Então, aí eu coloquei aqui um pedacinho da cena, no comecinho do filme. Aí temos os flamingos, né, que, olha. Então, as pessoas começam a rir, encontram esse falecido aí,
Então há esse clima assim meio descontraído, né, de humor, porém esconde em si um grande mistério. E aí esse é o soldado italiano Massimo Ricci, que é enviado pela ONU para poder investigar essas explosões, encontrar o verdadeiro culpado, fazer o seu importante relatório, né, e voltar para sua terra, onde ele vai receber uma promoção, caso ele consiga mostrar essa capacidade aí de resolução. Temos o Estevão Jonas, que é o administrador da vila. Então eu estou aqui falando de personagens-chave dessa narrativa, dessa trama, desse filme. Então nós temos aí o Estevão Jonas, que é o administrador, e ele vai designar o Joaquim, que é esse rapaz aí, que é chamado de o tradutor, para auxiliar esse italiano, para entender o linguajar das pessoas, entender aquela cultura, enfim, auxiliá-lo em tudo que ele precisar, né, para conseguir aí investigar esses casos. Temos uma personagem muito importante também, que é a Temporina. Essa mulher, ela tem feições de idosa, porém ela é jovem, ela nem completou os seus 20 anos ainda. Então aí ele vai ter contato muito íntimo com ela, vai se envolver emocionalmente com ela e vai descobrir que reside sobre ela uma maldição, que é o que faz ela ter essa aparência, corpo de jovem e cara de velha. O velho Suplício é o pai do Joaquim, o tradutor, né? E ele foi polícia no tempo dos colonos. E aí, quando aconteceu a independência, ele foi considerado traidor da sua raça. Então, como é a expressão que ele utiliza, ele foi prateleirado, né? Então, ele foi colocado na reserva e ele deixou de ser polícia no tempo dos colonos. E ele nutre em si um profundo desafeto ao estrangeiro. Ele tem muita resistência à interferência externa, né, da ONU, de outros países, porque para ele isso ameaça a identidade local. Então, para ele abrir as portas, abrir espaço para que outros países interajam, né, atuem no seu país, vai fazê-los perder a sua identidade, toda a sua cultura. E aí nós vamos... Então aí nós vemos, logo no comecinho da narrativa, ele nem bem chegou a Tzangara, né, o Massimo Ricci já escuta de uma moradora da vila as seguintes palavras: morreram milhares de moçambicanos e vocês não se preocuparam. Agora desaparecem 5 estrangeiros e já é o fim do mundo? Então a gente já vê que já no comecinho aí do filme já tem essa crítica ao descaso, né, do mundo estrangeiro em relação aos moçambicanos que morreram na Guerra Civil. Então isso já está logo no comecinho da obra. E assim, conforme esse estrangeiro ele vai conhecendo a cidade, ele vai entrando na vila, a gente percebe que ele vai começando a se deparar com a realidade daquele lugar, que são casas destruídas pela guerra, pobreza, pessoas com sofrimento nos olhos, que convivem com a privação. E aí sua expressão de surpresa vão demonstrar o seu total desconhecimento da existência daquele mundo. Então é quando o tradutor pergunta para ele: está com medo, senhor Ricci? Não há motivo para ter medo, porque ele percebe que ele está, conforme ele vai entrando na vila, a sua feição vai mudando, ele vai começando a sentir medo, a demonstrar, a esboçar, né, em seu rosto aquela total estranheza, aquele mundo. Realmente dá para ver na cara dele que é um mundo que ele jamais viu, que ele nem sonhava que existia. Então, assim, com o comportamento desse estrangeiro, a gente pode tomá-lo como um itinerário da visão e do pensamento do homem de fora, né, pelos caminhos aí de um país desconhecido, que vai construindo a sua alteridade em relação aos países do mundo. Então nós vemos assim o Moçambique, um país que tenta caminhar com suas próprias pernas, tendo que se refazer com aquilo que dispõe de si mesmo, que são os restos de uma guerra civil. Então, uma coisa importante também que eu achei bem interessante aí nesse filme é que tanto no filme, né, tanto no filme como no livro, é que esse olhar do estrangeiro, ou esse percorrer dele nessa terra estranha e tão devastada pela guerra, eles são os nossos olhos também, os olhos do espectador e do leitor, né, enquanto instrumentos de conhecimento de um mundo que é apresentado a gente durante essa narrativa audiovisual. Então a trajetória desse italiano vai ser o fio condutor
né, desse contato que identifica aquela vila enquanto nação e enquanto povo moçambicano também. Então é muito interessante, é como se os olhos dele fossem os nossos olhos do espectador e do leitor, para conhecer esse mundo que também nos é desconhecido de todo o resto da nação. E uma questão importantíssima também nesse filme é essa cena em que o tradutor, né, o Joaquim, já pega as malas do italiano e começa a levar. Assim, um não pede para o outro carregar, simplesmente ele entende que tem que pegar as malas e carregar. Mas aí então o italiano ele fala, né, desculpa por ter deixado as mochilas para carregar, é a força do hábito. Então o Joaquim responde, desculpa ter carregado as mochilas, é o hábito da força. Então é interessante aqui, porque percebe-se nessa passagem que existe uma intenção, né, autoral do produtor desse filme de desconstruir um costume de subserviência do negro ao branco. Então é a desconstrução dessa tal inferioridade africana diante do homem branco estrangeiro. Então quando ele pede desculpas por ter carregado as malas, Joaquim declara que foi uma ação condicionada por um hábito criado em sua cultura de forma até coercitiva, né? E que assim, mesmo que ele não precisasse agir dessa forma, o condicionamento que ainda estava latente, né, como resquício da colonização, o fez agir de forma involuntária. Por isso que ele fala, desculpe, é o hábito da força. Então é bem interessante aí essa passagem e esse tema aí levantado. E assim, particularmente que eu percebi que uma personagem importantíssima é a Temporina, né, que eu já falei, que é aquela jovem, tem um corpo de jovem e rosto de idosa. No filme, o produtor vai explorar assim, de uma forma inédita em relação ao livro, né? Inédito e muito significante esse papel libertador que a Temporina ela desempenha no processo de descobrimento do mundo moçambicano pelo soldado italiano. Então, assim, ele chega àquela terra sem compreender a lógica, né, que tem sobre aquela realidade ali daquela vila, e a partir do momento em que ele se envolve com a Temporina, os seus olhos eles vão se desembaçando aos poucos. Então, assim, como primeiros passos para esse descobrimento de uma moçambicanidade pelo estrangeiro, uma cena que merece destaque é essa aqui, em que Temporina ela leva o máximo para conhecer a casa da sua falecida tia Hortência. Aí quando eles começam a caminhar pela grama do quintal da casa, ela diz para ele que ele precisa aprender a pisar aquele chão, né? Como tem aí a descrição, espera, temos que andar devagarinho, com respeito pela terra e pelos mortos. Talvez assim os deuses me perdoem e me devolvam a mocitude, porque reside sobre ela aí uma maldição, porque que a faz, né, ter esse corpo de jovem e já esse rosto de idoso. Então, assim, nesse momento, ela vai segurar as mãos dele e os dois vão começar a flutuar. Então, isso vai deixar o italiano completamente maravilhado. E, assim, ele vai ficar maravilhado e mais impressionado ainda quando olha para ela e percebe que, nesse momento, o rosto dela se torna a ficar jovem de novo. Então, essa expressão de leveza e riso vai nascer em seu rosto. E, a partir desse contato deles dois, percebe-se que a Temporina ela é uma peça-chave no desvendar dos mistérios daquele mundo, né, para ele. Então, assim, com ela, caminhando com ela, se envolvendo com ela, ele vai reconhecer a legitimidade, né, da importância do sobrenatural naquela cultura. Que para ele era somente loucura no começo, aí ela faz ele, é como se ela fosse a guia dele no trilhar desse mundo diferente, nesse mundo estranho e misterioso. Então, a partir desse caminhar com ela, ela vai mostrando para ele que é possível compreender a importância que tem o sobrenatural naquela cultura. Então, com a Temporina, né, o Máximo Ricci, o italiano, vai descobrindo o respeito aos espíritos, à terra, aos antepassados, e vai vendo que tudo isso é característico da identidade do povo moçambicano, que era visto por ele, né, aqui representado por esse olhar estrangeiro, como uma nação pouco atrativa e nada compreensível. Então, assim, a Temporina é muito importante, né, no filme, porque ela vai despertar nesse italiano, aquela sensibilidade, o interesse em entender e se relacionar com aquela cultura, e o que de fato acaba acontecendo durante o filme. Então, o seu envolvimento com ela
vai mostrar para ele que é inútil aquele medo inicial de se perder dentro de si, e aquele medo por estar em contato com um mundo totalmente alheio ao seu e diferente de tudo que ele já viu e acreditou na sua vida. Então, Temporina, ela é importantíssima nessa narrativa porque ela vai descolonizar o olhar dele e vai ensiná-lo a ver o seu mundo, né, o mundo moçambicano, um outro mundo, com acolhimento e com interesse também. Então, por isso que a Temporina, ela desempenha esse papel super importante na narrativa. E um ponto-chave aqui, nessa narrativa fílmica, é o Flamingo. Aqui nós temos a canção dos Flamingos, um trecho de uma música em que o Joaquim vai visitar o seu pai, né, o velho Suplício, e ele está na fogueira lá de noite, cantando uma canção em uma língua lá, no dialeto deles, aí ele chega pro pai e fala: que música era aquela que você estava cantando? Ele fala: apagou da memória a sua infância, rapaz? Toda noite sua mãe e eu cantávamos aos flamingos para que trouxessem o sol de volta a este lado do mundo. Então essa figura do Flamingo aqui é muito importante, porque para eles o Flamingo representava o recomeço, representava o renovo. Então para eles eram os flamingos que traziam o sol, o novo amanhecer no dia seguinte. Então é muito importante. E no final também do filme nós temos ainda mais fortificada essa representação e a carga significativa do Flamingo para aquela terra e nessa narrativa. O contato do Máximo Ricci com o velho Suplício, né, é uma clara representação do homem estrangeiro e o homem local e a resistência, né, dos antepassados, a interferência de países estrangeiros. Aí nós temos aí um pedacinho do diálogo deles. O velho Suplício fala para o Máximo Ricci: eu sei muito bem quem é esse estrangeiro. Eram os portugueses até os enxotarmos daqui a ferro e fogo. Quando nos livramos deles, vieram senhores africanos a digladiarem-se entre eles. E quando se livraram uns dos outros, vieram os estrangeiros, um nu gravado na testa. Somos sempre a mesma coisa, escravos, só muda é o patrão. Daí ele fala: muito prazer, senhor Suplício, e muito obrigado pela aula de história. Então, assim, nesse filme aqui nós vemos também, assim, representado pela relação deles dois, né, principalmente do velho Suplício, né, as suas alegações e a sua conduta, é uma crítica à atuação do estrangeiro, à escravização, à colonização dos moçambicanos e também à corrupção dos próprios moçambicanos. Então, assim, não tem jeito, quando não são os de fora nos fazendo mal, nós mesmos estamos nos fazendo mal e nos degladiando e nos matando. E vemos aí também que a representação dessa corrupção local, que é a figura do próprio administrador, né, o Estevão Jonas, que aí ele conversando aí nessa cena com o filho do velho Suplício, Joaquim, que ele diz: você apresenta o italiano ao velho Suplício, o escorraçado, é um escorraçado que só que serve para meter ideia na cabeça das pessoas. Ele meteu ideia na cabeça do italiano. Aí tá o Estevão Jonas reclamando ao filho do pai dele, dizendo que está colocando na cabeça do italiano coisas contra a sua administração, né? Então aí ele fala para ele: sua vida somos sempre escravos, o que muda é o patrão, reproduzindo o discurso do seu pai, que aí representa também aquele passado, a sua tradição, dos pensamentos, das crenças, né? E de fato, esse Estevão Jonas, ele representa a corrupção local. Então é um povo que sofre com o homem estrangeiro, sofre com a guerra civil e sofre também com a corrupção dos seus próprios dirigentes. Então é uma crítica alta e clara aí que nós vemos presente no filme. Aí, acontece toda uma investigação que o italiano faz proceder e eles acabam chegando à verdade sobre as explosões, que na verdade não eram forças misteriosas, não era feitiço, não era forças do além, nada que estava fazendo essas explosões acontecerem. Era simplesmente a corrupção do Estevão Jonas, do administrador da vila. Ele estava recolocando as minas nos terrenos para quê? Para continuar recebendo ajuda internacional, né, e aí tendo que pegar mais dinheiro. Então era só mesmo roubalheira, corrupção. E aí, como essas minas estavam espalhadas pelas terras aí, os soldados não sabiam e acabaram explodindo nas minas. Então é realizado o Conselho dos Anciãos, né, todos os anciãos da vila se reúnem para decidir o que fazer diante dessa descoberta, dessa situação, e aí eles resolvem perseguir, ou toda a comunidade resolve se unir e perseguir o corrupto Estevão Jonas,
para poder prendê-lo. De fato conseguem, e aí toda essa situação é resolvida. E aí acontece a festa da vitória, né, já no final do filme, toda a comunidade comemorando a resolução daquelas explosões, todo mundo em clima de festa, e nós vemos o Massimo Ricci, o italiano, já com uma expressão totalmente diferente da expressão que ele estava esboçando no começo do filme. Aqui ele já aparece totalmente, até caracterizado, né, com a vestimenta local. Isso significa que ele conseguiu fazer a sua inserção, ele foi inserido, ele já aceitou toda aquela realidade, ele já lida de forma mais natural e de forma receptiva a toda aquela cultura. E olha a sua expressão, de paz, sereno, tranquilo, sorrindo, bem diferente da expressão que ele esboçou quando teve o primeiro contato com a vila, né, que foi de medo e de total estranheza. Então, no final do filme, né, quando Suplício, Joaquim e Máximo vão para casa dormir, depois de toda aquela festa e tal, toda aquela confusão ter sido esclarecida, de repente eles percebem que, eles acordam e percebem que não existe mais país. Moçambique se explodiu, então aconteceu aí uma última explosão, justamente a que ninguém esperava. Então, o que restou do país? Restaram somente eles três e um precipício. Então, é nessa cena que se concentram as simbologias mais importantes da narrativa. Então, assim, o velho Suplício, ele é o único que não vai se espantar com esse acontecimento. Ele vai tentar explicar ao seu filho e ao italiano que isso que aconteceu é obra dos antepassados que estavam irados com os andamentos daquela terra. Então, o que restava a eles? Somente ficar à espera. Daí o Máximo pergunta, mas à espera de quê? Aí o velho responde, de sermos outra vez um país. Então aí essa cena ela representa uma esperança que está num recomeço, né? Então essa esperança num recomeço vai se mostrando como única alternativa para eles. Eles não têm alternativa, a alternativa deles é a esperança, é o recomeço, é apostar nesse recomeço. Então aí o velho Suplício ele vai representar ali nesse momento os antepassados moçambicanos. E esse antepassado tem o papel de transmitir a sabedoria de sua cultura, né? E dessa missão ele sente ali que essa missão está cumprida. Então ele já está com esse uniforme de militar, e que foi de quando ele atuou como militante nos movimentos de libertação e independência de Moçambique. E aí ele vai se despedir do seu filho, e vai se despedir do italiano, e ele vai embora num pequeno barquinho que vai surgindo ali do nada, flutuando naquele abismo. Daí o filho quer ir com ele e ele diz, não filho, você fica aqui para contar a nossa história para os que vierem a seguir. Então esse diálogo aí, ele vai ratificar essa cultura moçambicana, né, na qual os velhos são os responsáveis por transmitir os valores, e aí eles transmitem e tem que partir com essa missão cumprida. Então isso marca a transição constante do tempo atual para o reinício, o futuro, como se pode perceber aí, com essa transformação do velho Suplício no próprio Flamingo, que é o que vai acontecer. Ele entra nesse barquinho, ó, ele vai saindo, vai flutuando no barquinho, e aos poucos, conforme o barco ele vai desaparecendo entre as nuvens, ele vai se transformando no Flamingo, né? E aí ele vai se personificar nesse Flamingo aí. Então, a presença dessa ave no filme vai simbolizar o recomeço, o reinício, a reconstrução. Porque lembra que lá na canção que ele cantou no meio do filme, ele falava que ele cantava para os flamingos toda noite. Para quê? Para que ele trouxesse o sol de volta do outro lado do mundo. Então o Flamingo aí é o recomeço, ele está indo para que o sol ele retorne. Ele precisa ir, precisa se findar essa sua existência, essa missão, ser cumprida para que o recomeço ele chegue, que é representado pelo Flamingo. Por isso o nome do filme é O Último Voo do Flamingo. Então essa ave, no final da narrativa principalmente, ela vai elaborar nessa rota de esperança, nesse contexto sofrido de pós-guerra da nação moçambicana, e vai ser esse instrumento, né, que vai viabilizar o recomeço. Então o filme lança a mão desse instrumento simbolizando o recomeço, que é o Flamingo, assim como o livro também, e principalmente
a escrita ela vai ser utilizada como ponte, ela vai ser o agente dessa reinvenção. Então o flamingo ele vai ser a simbologia desse recomeço e a escrita ela vai ser a ponte que vai possibilitar que esse recomeço ele aconteça. Por quê? No finalzinho, depois disso, o italiano ele decide escrever, lembra que eu falei lá no começo que ele precisaria elucidar os acontecimentos e escrever um relatório para a ONU. Então, de fato, ele escreve, ele fala que vai escrever o último relatório dele. Então, ele vai escrever esse relatório para as Nações Unidas, no qual ele vai reportar o desaparecimento total de um país. Daí ele coloca, escrevo na margem desse mundo desaparecido, junto do último sobrevivente dessa nação. E em seguida, ele vai lançar esse papel escrito no abismo, o qual vai aí voando, sendo levado pelo vento. E o que eu fiquei pensando aí nessa cena, né, é que assim, talvez há uma diferenciação de enfoque, né, dessa escrita no filme, entre o filme e o livro, porque no filme, esse relatório, ele foi produzido numa folha aberta, foi destacada e foi jogada num abismo, diferente de como aconteceu no livro, que Miyakoto, na narrativa, o relatório ele foi escrito também, porém ele foi transformado num pássaro de papel depois que ele foi lançado ao vento. Então essa diferenciação aí, né, talvez essa diferenciação de enfoque, a significação do flamingo, porque assim, na narrativa audiovisual, que é o filme, a visualização propriamente dita dos símbolos da escrita, que flutuam-se no vento, mostra para mim diretamente que a escrita, a linguagem, a palavra, ou seja, a literatura, ela foi a arma da qual se utilizou a história para apostar no recomeço. E no livro, o relatório foi transformado num pássaro e lançado no abismo também. Então a figura do pássaro remete ao flamingo, que foi condensada aí nesse pequeno objeto, né, que é o flamingo representando o voo da esperança, e a escrita que significa o meio pelo qual essa esperança colocará em prática o reinício daquela nação. Então para mim foi assim, foi um fechamento com chave de ouro, né, com esse flamingo representando o voo da esperança e a escrita significando a ponte, o caminho pelo qual essa esperança vai colocar em prática o reinício, a reinvenção. Então, eu achei muito bem construída essa adaptação, né, do livro do Miyakoto, que o João Ribeiro produziu, levando aí o flamingo ao símbolo supremo do estado de espírito que sustenta essa nação moçambicana, naquele ideal de que a sua identidade e a sua moçambicanidade, sim, elas podem sim, e de fato, e realmente ser refeitas. Então, mais uma vez aí a gente vê essa obra-prima nesse filme, representando a obra-prima que é o livro do Miyakoto, é esperança, é identidade, é reinício, é um recomeço que é possível. Então, a reinvenção, ela é possível. Então, é isso que o Miyakoto nos traz com a sua escrita e é isso que o João Ribeiro nos traz com essa representação, com a reprodução dessa ideia numa nova arte, né, numa nova produção que é o seu filme. Então é isso, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenha ajudado, né, esse filme aí, e não esquece de assistir ao vídeo do livro do Miyakoto também, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link direto para você já cair lá no vídeo, e com certeza, se você vai fazer uma prova de vestibular ou do colégio, você vai arrebentar com essa análise aí que eu fiz para vocês, né? Fiz para vocês mesmo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!